Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Hoje de manhã falamos em Apocalipse 21, vamos falar em Apocalipse 3, versículo 7 ao versículo 13. Diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém fecha. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que diziam judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos seus pés e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, da onde jamais saíra, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, o Senhor tem liberdade para falar ao nosso coração. O Senhor já falou tanto com os louvores, o Senhor tem falado nesse lugar. O Senhor tem liberdade para nos confrontar, para nos edificar, para nos trazer esperança. Nós queremos ser fiéis àquilo que o Senhor colocou em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se assenta aí, diga para quem está do seu lado: dá glória a Deus, aqui é de graça, você não paga nada. Amém, queridos? Eu queria falar hoje sobre um coração filadelfiano. Você pode dizer isso para alguém? Um coração filadelfiano. Queridos, essa semana passada, o Senhor tem falado muito ao nosso coração acerca de esperança. Eu não sei se você veio na quarta-feira, mas nós falamos sobre esperança. Nós precisamos ter esperança no que Deus está fazendo, no que Deus fará. Nós precisamos olhar para o fim dos dias e encontrar no fim do túnel uma luz de esperança. A carta de Apocalipse às igrejas da Ásia nos traz uma grande esperança. Muita gente tem medo do Apocalipse, de ler o livro, mas esse livro é o livro que me traz esperança. Quando eu leio esse livro, eu percebo o meu final, para onde eu vou, para onde nós iremos, o cuidado que Deus tem em exortar as igrejas, em cuidar da igreja. Então, as cartas às igrejas, ou o livro de Apocalipse, é um livro de esperança. É um livro que gera em nós uma vontade de permanecer fiel. É um livro cheio de esperança em meio às tribulações. O versículo que lemos, o versículo 7 ao 13 do capítulo 3, fala sobre a sexta carta à igreja de Filadélfia. Filadélfia é a sexta carta que recebeu a mensagem, e uma mensagem poderosa. São 7 cartas, e a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia foram as únicas igrejas que não receberam críticas. Elas não receberam nenhum tipo de exortação de Deus. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia foram as únicas igrejas que o Senhor só deu elogios. O Senhor elogiou, o Senhor abriu o seu coração dizendo quão feliz estava com aquelas igrejas. Então as 4 igrejas restantes receberam elogios e também receberam críticas. A única igreja que só recebeu crítica foi a igreja de Laodiceia. Essa igreja só recebeu críticas da parte do Senhor. A igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, era uma igreja ortodoxa. Eles tinham um avivamento na mente, eles conheciam a palavra, eles tinham a doutrina, mas eles perderam o primeiro amor, eles abandonaram o primeiro amor. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre aos olhos dos homens, não tinha recursos financeiros.
aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus ela era rica, ela era poderosa, ela tinha força, muita força. A igreja de Pérgamo era uma igreja onde estava inserida literalmente o trono de Satanás. E a igreja de Tiatira, ela se transformou em uma cidade mundana. Alguns teólogos dizem que ela casou com a cidade. A igreja se casa com o mundo. A igreja que era para influenciar a cidade seculariza a igreja. Também tem a igreja de Sardes, a famosa igreja de Sardes, a igreja que tinha nome de estar viva, mas literalmente estava morta. Era como um sepulcro caiado, bonita do lado de fora, mas do lado de dentro permeava a morte, permeava coisas escuras. E a igreja de Laodiceia, que você conhece muito bem, aonde se considerava rica, poderosa, cheia de glamour, mas o Senhor dizendo a ela: você é pobre, miserável, cega e nua. E aí sobrou a igreja intermediária, a igreja paralela à igreja de Filadélfia. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja que aos olhos das demais igrejas era uma igreja literalmente fraca. A igreja de Filadélfia era a igreja anônima, era a igreja que não tinha glamour, não era uma igreja poderosa, era uma igreja simples. Mas Jesus, olhando para ela, disse que ela tinha muitas coisas boas a nos ensinar, e encorajou aquela igreja também. Agora, qual era o contexto histórico dessa igreja? Essa igreja tinha um contexto histórico muito interessante. A palavra Filadélfia vem da palavra fileu, que significa amor fraternal. Uma comunidade, estou falando da cidade agora, a cidade era chamada de Filadélfia, a igreja também, sucessivamente, também se torna chamada de Filadélfia, mas a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Era uma cidade que foi vitimizada por grandes tormentas de tempestades e terremotos. Foi uma cidade que sofreu abalos na terra, as casas caíam, aconteciam que os prédios desmoronavam, as ruas rachavam. Era uma cidade que literalmente recebia abalos violentos de tremores de terra. Era uma terra que costumamente era violentada pela natureza. Então, por ser violentada pela natureza, pelos terremotos, o senso de fraternidade era muito maior no meio deles. Por quê? Porque eles não conseguiam conviver sabendo que havia alguma casa que havia caído e eles não estivessem ajudando. Então eles se comoviam com uma cidade, eles se comoviam com as pessoas, eles abriam o coração e eles traziam um senso de fraternidade muito grande, porque a terra era castigada, a cidade era castigada por isso. Então eles organizavam o que? A ajuda mútua, eles se autoajudavam, eles suportavam uns aos outros, eles cuidavam com o amor fraternal um dos outros. Eles não estavam bem se o vizinho tivesse mal. Eles não sorriam se alguém na casa da frente tivesse entristecido. O senso de fraternidade era algo muito positivo naquela cidade. Por isso recebe o nome de Filadélfia. Uma igreja ou uma cidade fraternal. E Filadélfia, no meio desse caos, no meio da demolição, no meio de terremotos, eles conseguiam resgatar no meio dos caos, dos escombros, esse amor. As pedras não conseguiam abafar o senso de auxílio um com o outro. As demolições que aconteciam, as crises da cidade, aumentava o senso de coletivismo, de amizade, de cordialidade. Então o espírito de solidariedade em meio ao sofrimento é muito maior. Quando você vai ao Nordeste do Brasil e você vê crianças de 5 anos, de 6 anos fazendo uma só alimentação por dia, o que aumenta dentro do seu coração? O senso de fraternidade. Você olha para a sua casa e você percebe que tem a geladeira cheia, a despensa cheia, comida à vontade. O que surge no seu coração? Um senso de fraternidade, um senso de poder compartilhar o que você não tem. Esses dias eu estava assistindo um documentário e foi uma cidade lá na África, onde o rapaz abria um saco plástico com biscoitos de barro.
e as crianças comiam esses biscoitos de barro com sal. E elas comiam como se estivessem comendo um Big Mac. Elas pulavam em cima daqueles pequenos biscoitos de argila com sal, e era a refeição que elas tinham. E aí teve um pastor que tirou esse biscoito de argila e deu um pão, um suquinho bem gostoso para eles comerem, e ensinou que aquilo era uma refeição. E eu percebi ali um senso de fraternidade muito grande, porque ele se deparou com a dor alheia. Quando você vê alguém na sua família sofrendo, você estende a mão, se ajuda, você dá uma ligação. Então era uma cidade que tinha esse senso. Era uma cidade que não permitia ver alguém mal e passar batido. Eu falei na quarta-feira para você que não veio. A gente costuma usar a expressão shalom, que significa paz, não é? A gente sempre diz shalom, irmão, quer dizer paz. Mas Jesus diz: eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Ele separa aqui em um versículo só dois tipos de paz: a paz que Cristo dá e a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz individualista. Então o mundo está caindo à sua volta, mas aí tem gente que diz: eu estou em paz, pastor, eu estou tranquilo. Por quê? Porque a sua condição financeira está boa, a sua família está estruturada, então tem paz interior. Essa não é a paz de Deus. A paz de Deus é a shalom, é a paz que eu não posso estar bem se o meu irmão estiver mal. Eu não vou dar risada se o meu irmão estiver chorando. Então quando ele disse: eu deixo a minha paz, ele estava dizendo: eu deixo o shalom verdadeiro. Não é esse shalom genérico que a gente tem ouvido por aí, né? Esse shalom da boca para fora. Não, é um shalom de verdade. Olha, eu só vou estar em paz se você também estiver em paz. Eu só vou poder sorrir se você poder sorrir. Eu só vou ficar feliz se você estiver feliz. Então essa igreja tinha esse senso, um senso de fraternidade. E o problema dessa igreja não eram as coisas de fora. O problema dessa igreja eram os cristãos judaizantes. O maior problema dessa igreja eram os cristãos judaizantes. Quem eram os cristãos judaizantes? Eram os homens que haviam se convertido a Jesus, mas eles queriam viver ainda sobre a lei de Moisés. Você está aí? Diga amém. Eles haviam conhecido a morte e ressurreição. Eles entenderam o plano perfeito da salvação. Eles se dobraram a Cristo, mas ainda queriam viver na lei. Eles não aceitavam só Cristo. Cristo não era o suficiente. Precisava das leis de Moisés. Então eles ensinavam que a salvação não dependia só de Cristo. A salvação dependia da lei e da circuncisão. Então o maior inimigo dessa igreja se tornou o quê? Os cristãos judaizantes. Mas Paulo veio exortar a igreja. Em Gálatas 5, versículo 1, ele diz assim, ó: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada mais terá proveito. E de novo testifica a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados está de Cristo, vós os que foste justificados pela lei, de graça decaíste. No entanto, pelo Espírito guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale de alguma coisa, mas a fé que opera o amor. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Versículo 10. Confio em vós, no Senhor, que de outro modo não há vez de pensar, mas aquele que perturba, seja quem for, sofrerá o dano da condenação. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Gálatas. Paulo está dizendo: Cristo é o suficiente. O que eu disse? Não, está muito fraco. Cristo é o suficiente. Ele está dizendo: se você tiver que se circuncidar, ou está preso à lei de Moisés, de nada valeu a cruz de Cristo. Paulo levanta a supremacia de Cristo. Ele está dizendo: Cristo é o suficiente. Por quê? Ele não queria que os cristãos estivessem judaizados. E esse problema não é só o problema da igreja de Filadélfia, é o problema da igreja contemporânea, aonde a supremacia de Cristo não é o suficiente. A gente tem que judaizar a igreja. De que forma? Você vai a igrejas que parece que você está em Israel. Não há nada contra.
É muito bom você festejar as festas solenes. Levíticos 23 diz as festas são 7. Você pode festejar as festas, mas não pode fazer disso um mandamento. Então você vai em lugares que os homens usam quipá, os homens tocam um chofar, os homens entram com uma arca. Eu fui pregar em uma igreja onde eu tive que pregar sem o sapato, porque na cultura eu tinha que subir para pregar sem o sapato, que se pregasse com o sapato estava em pecado. Aleluia! Ou seja, estão judaizando a igreja, mas a igreja ela já foi liberta por Cristo na cruz. Isso pode fazer, olha, não tenho nada contra, cada um faz o que acha que tem que ser feito, mas para nós que somos salvos pela graça e a supremacia excelente de Cristo é o suficiente para a gente não precisa de um óleo ungido para ser abençoado, não precisa mais de fazer campanha para ganhar o que já é nosso por herança, a gente não precisa mais passar em uma porta aberta para 2018 ser abençoado, a gente não precisa mais fazer figuinha, subir para um monte de joelho, plantar bananeira, descer em poço para dizer que a nossa vida está atolada. A gente foi liberto do quê? Da lei da escravidão, e foi liberto do judaísmo. Nosso entendimento agora é Cristo, Ele é o suficiente, Ele é a supremacia, Ele é o cabeça da igreja. Então se você estiver em Cristo, todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Você não vem correr atrás de bênção, você nem se preocupa com isso. As bênçãos elas seguirão, elas correrão atrás daqueles que crerem na sua palavra. Então eu quero dar uma palavra ao seu coração, que Deus resgate a supremacia de Cristo em nossa vida. Nós somos filhos da graça de Deus, libertos para andar em graça, não em lei mais. Então aquela igreja estava sendo vitimizada, bombardeada pelos cristãos, que Cristo não era o suficiente, tinha que resgatar a lei de Moisés. E eu vou dizer para você, por que nós não guardamos a lei? Por que nós não guardamos a lei? Porque a lei foi dada ao povo de Israel. Êxodo 19:3. E aí quando Jesus vem, o que ele faz? Ele cumpre toda a lei. Você está longe, hein? Romanos 6,14 diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele está dizendo, olha, vocês têm que ficar tranquilos, não tem mais lei julgando vocês, é a graça de Cristo. Só que não misture graça com libertinagem, porque graça é pior que lei. O padrão da qualidade aumenta. Na lei, se você fosse pego em ato de adultério, você morria apedrejado. Na graça, só o fato de você cobiçar com os seus olhos, você já está em pecado. Na lei, se você matasse o seu irmão, você também morria. A lei de talião, o olho por olho, dente por dente. Na graça, só de você não gostar dele, você já cometeu adultério no seu coração. Vocês estão aí? Aleluias. Romanos 7:2 diz: porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ele está livre da lei do marido. De sorte, enquanto viver o marido será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, está livre da lei. E assim não será adúltera se for outro marido. Assim também vós, meus irmãos, olha aqui, ó, fostes mortos quanto à lei mediante ao corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Quem ressurgiu no meio dos mortos? Quem ao terceiro dia foi assunto aos céus? Quem abriu a sepultura? Sexta-feira ele está lá sofrendo, sábado um silêncio, as mulheres preocupadas e perguntando quem removerá a pedra do sepulcro. Ele já estava acordado, corpo ressurreto, podendo dizer tetelestai, eu completei a função, a tarefa que o meu pai deu para completar. Ele assunta aos céus, depois ele volta novamente. Então Cristo, querido, toda a lei morreu em Cristo. É um assunto um pouco detalhado, mas toda a lei morreu em Cristo. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Nós estamos agora debaixo da graça de Cristo. E a graça, o que é a graça? A não ser favor não merecido, mas o que é graça hoje?
Graça é uma consciência convertida. Graça é uma consciência convertida a Cristo Jesus. E graça produz em mim o que? Frutos do Espírito. Então eu não preciso mais estar sendo julgado pela lei. Por quê? Porque eu estou dando frutos, e esses frutos estão dentro dos frutos do Espírito. Qual que são os frutos do Espírito? Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu sou apaixonado por Paulo, que ele diz: contra essas coisas não há lei. Em outras palavras, a gente vive por graça. Graça. O que é graça? Transformação moral. Então antes eu desejava matar, hoje eu não desejo mais matar, porque o fruto do Espírito está em mim, então eu desejo da vida. Antigamente eu cobiçava porque seria julgado pela lei. Hoje não cobiço, hoje eu tenho para fornecer. Isso não está mais em mim. A lei já não me pertence mais, porque a minha consciência está pura, foi convertida a Deus. Então peça para Deus converter a sua consciência. Eu digo que avivamento não está no pé mais hoje, aviãozinho. Isso aí já passou, irmão. Avivamento está na consciência. E eu não creio em avivamento que não traz reforma. O cara pula de igreja em igreja, sapateia todo dia, mas não reformou a vida. O casamento é o mesmo, ainda bate na esposa o ano todo. O jovenzinho pula na igreja, mas ainda trai a namorada, responde a mãe, responde o pai. Ela não respeita ninguém em casa, nem dobrar a cama dela ela dobra, mas ela pula na igreja, ela é fogo pentecostal. Eu não creio nisso. Eu não creio num cara que se diz cristão, mas ainda adultera, ainda dá cheque sem fundo, compra e não paga, pega emprestado e não devolve. Eu não creio nisso. Não trouxe reforma, só trouxe o quê? Vocês estão aí, não? Quer pular no poder? Pula. Quer sapatear? Sapateie. Quer falar em línguas? Fale muito, mas traga reforma em você. Porque todos os avivamentos bíblicos trouxeram reforma, não veio? Desde Calvino, Lutero, e aí vai vindo. Eles vão reformando a nação, eles vão reformando a palavra, eles vão trazendo um conceito de transformação. Então dizer que nós estamos na época do avivamento, irmão, sem transformação de moral, sem consciência pura e renovada, irmão, eu não acredito nisso. Aleluias. Deus nos chamou para andar em graça. E o Senhor se apresenta à igreja de Filadélfia. Ele vai dar suas credenciais, pastor Natan. Ele vai dizer o seguinte: deixa eu apresentar quem eu sou, igreja de Filadélfia. Em outras palavras, igreja de Israel Nações, deixa eu apresentar quem eu sou para vocês. Aí ele diz assim no versículo 7: eu sou o santo. Olá, igreja de Filadélfia, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Jesus, eu sou o santo. Olha como ele se apresenta no versículo 7. Diz o que é santo. Santo é a característica divina de Deus. Santidade é uma das melhores e maiores características de Deus. Você vê isso em Isaías 6:3, que os anjos diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, da sua glória, da sua glória. Ele está dizendo: olha, a santidade de Deus está impregnada em todas as coisas. Você está olhando esse pallet, tem glória de Deus impregnada ali. Você olha esse ar-condicionado, tem glória de Deus impregnada ali. Você olha esse microfone, tem glória de Deus impregnada aqui. Você olha essa cadeira que você está sentando, tem glória de Deus impregnada aí. Você olha esse irmão que está sentado ao seu lado, a glória de Deus está sobre ele. Se você for comer fora, está lá, no carro está lá, lá fora está lá, no banheiro ele está lá, onde você estiver, a glória de Deus permaneia toda, enche toda a glória de Deus. Ele é o separado santo, diferenciado. Então ele se apresenta à igreja de Filadélfia dizendo: eu sou santo. O santo diz. Ele se apresenta na eminência. Escuta isso. Deus está, a imanência de Deus se revela. E o que é imanência? É o que está inseparado, contido na natureza, em objetos e algo inerente.
Então quando ele diz assim, eu sou o santo, ele está dizendo o seguinte, eu sou o separado, mas o fato de eu me separar não quer dizer que eu não estou inserido em tudo. Agora, os panteístas dizem que Deus é tudo e tudo é Ele. Nós cristãos dizemos ao contrário, Ele tudo subsiste e tem a imanência. Ou seja, Deus está presente em todas as coisas. Mas não confunda Ele com as coisas. Você entende, não? Deus está presente em todas as coisas, mas Ele diz, filho, não me confunda com coisas. Estou presente porque a minha imanência está. Romanos 11:33 diz, porque dele, para ele são todas as coisas, glória, pois de eternidade, amém. Eu sou o santo, ele está dizendo, eu sou santificado. E aí ele é lindo, porque ele é muito cavalheiro. Ele diz assim, Wallace, eu sou o santo, vírgula, verdadeira. Ele estava dizendo o seguinte, deixa eu me apresentar para vocês, eu não trabalho com mentiras. Ele diz, eu sou o verdadeiro. Em outras palavras, eu não lido com coisas falsas. Verdadeiro é aquele que só se relaciona com Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar, pelo que Ele pode promover. Deus nunca se impressionou com igreja grande, irmão. Deus tem falado isso para mim, eu não me impressiono com igrejas grandes, eu não me impressiono com grandes ginásios, com grandes conferências, eu não me impressiono com canções, não me impressiono com nada disso. O que eu me impressiono é quando alguém promove a verdade. Por isso que tira o seu... Pode usar cavalinho? Pode usar não? Pode? Vocês me liberam, amém? Tira o cavalinho da chuva. Deus não vai promover seu ministério. Deus nem quer promover seu ministério. Deus quer promover a verdade. Aí se você promover a verdade, o seu ministério é promovido com ela. Então ele diz assim, eu sou verdadeiro. Então, ou seja, não tem aparências. Eu quero tudo nítido, tudo esclarecido. Deixa eu me apresentar, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. Então uma igreja com cara de nada, ela era uma igreja sem forma, era uma igreja simples, ninguém iria naquela igreja. Mas que estava falando, quem estava falando com aquela igreja? O santo e verdadeiro. O santo e o verdadeiro falou com aquela igreja. Mesmo ela sendo simples, mesmo ela sendo pequena. Jesus chega em uma igreja de anônimos, não tinha famoso ali, não tinha artista, não tinha empresário, não tinha gente popular, era só gente anônima. Ele disse, eu vou me apresentar a essa igreja e eu vou dizer a eles o que eu sou santo e eu sou verdadeiro. E tem mais, eu vou trazer uma palavra de conforto a vocês. Eu quero abraçar vocês, eu quero dar uma palavra de esperança a vocês. Aí ele vai falar o que? Eu tenho a chave de Davi. Fazendo referência a Isaías 22:22. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então ele vai à igreja de Filadélfia e diz assim, eu sou santo, verdadeiro, e eu tenho a chave de Davi. Aleluias! Eu tenho o que? A chave de... Agora esse versículo aqui, o 7 é lindo. O que abre e ninguém fecha. E o que fecha, ninguém abre. Eu vou dizer de novo. Ele diz assim, eu tenho a chave de Davi, eu abro, ninguém pode fechar. Mas o que eu fecho, ninguém pode abrir. Ele estava falando o seguinte, igreja de Filadélfia, eu tenho uma porta aberta a vocês, igreja. Eu deixei uma porta aberta a vocês, igreja. E essa porta, fica tranquilo, ninguém vai ter poder de fechá-la. Só que também ninguém tem poder de abri-la. Eu abro, e se eu abrir, ninguém fecha. Mas também se eu fechar, ninguém vai abrir. Olha que palavra de consolo aquela igreja. Ele estava dizendo o seguinte, olha, descansa, fica tranquilo, porque eu tenho a chave está na minha mão, ninguém vai poder fechar algo para vocês ou abrirem algo para vocês. Essa palavra é para alguém que está aqui dentro hoje. A porta que ele abriu, queridos, ninguém tem poder para fechar.
pode descansar, pode viajar, pode ficar tranquilo. Se Ele abriu a porta para você, ninguém tem poder para fechar. Mas é grande, não fecha. Mas Ele é poderoso, não fecha. Mas é da família, não fecha. Agora, se foi a porta do homem, porque o diabo abre porta, o homem abre porta, o anjo abre porta, e essas portas são fechadas. Mas quando Deus abre porta, ninguém tem poder para fechar. O que eu quero dizer para você é que Ele diz: eu tenho a chave na mão. Descansa, igreja. Descansa, igreja. Ele está dando uma palavra de consolo aqui a essa igreja. A mesma palavra que Ele deu a Pedro em Mateus 16:18. Ele diz: pois tu és Pedro, e sobre esta rocha, pedra, pequena pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Era uma igreja simples, mas era uma porta que Deus havia aberto. Aleluias! Então igrejas poderosas hoje dizem assim: vem porque a porta aqui está aberta. Deus abriu muitas portas para a gente. Posso te falar algo? Cuidado com as portas abertas. O problema não é ter muitas portas abertas, é não saber por qual porta entrar. E hoje a gente vê porta para tudo quanto é lado. Tem porta aqui aberta, porta ali aberta, oportunidade aqui, oportunidade ali, coisas que estão se acontecendo para você, coisas andando, porta para tudo quanto é lado. Só que deixa eu dizer para você, as tentações estão nas portas. Porque enquanto você tem uma porta só aberta, você consegue cumprir o que Deus fez para você com excelência. Agora, quando muitas portas vão abrindo, você não sabe mais qual é a porta que Deus abriu. Porque Deus é Deus de uma porta só, não é Deus de várias portas. Para a gente entender isso é difícil. Porque a gente, quanto mais porta aberta, a gente quer. É ou não é? Agora, Deus é um Deus só de porta, uma porta só. Então, se você tem muitas portas abertas, o que acontece? Você se torna refém da oportunidade. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que se desdobrar em 3. Porque um só não dá conta. Um dia você está aqui, um dia você está ali, as coisas começam a acontecer, e aí você começa a se cansar, você começa a entrar em portas que Deus não pediu para você entrar, você se torna refém dos seus dons, refém das portas abertas, e aí pensamos que Deus está nisso, e aí vai se multiplicando as portas. E eu quero dizer para você, se Deus tiver que abrir uma porta para você, Ele vai abrir uma porta só. Vai fechar na hora que Ele quiser e vai abrir na hora que Ele quiser. Por isso você pode bater, você pode tentar estourar, você pode tentar fazer tudo que você, qualquer tipo de artifício humano para que, irmão, quando Deus fecha a porta, você pode entregar currículo, você pode ligar, você pode caminhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, você pode subir com um saco de cimento no Monte do Cocaia, você pode andar de joelhos, você pode ir na Aparecida, você pode colocar fitinha, figuinha, você pode acender vela atrás de pó, você pode ir no macumbeiro, no candomblé, no espiritismo, você pode rodar baiana, você pode fazer voto, campanha, nada vai mudar, esquece, não cai na ladainha de homens, não, vem pra cá que a porta vai abrir, quem abre a porta é Deus. Tranquiliza o seu coração. Pastor, a porta fechada, coisa boa, porque se abre, você vai cair no abismo. Ele está pavimentando a estrada para você, para quando a porta abrir, você pisar e os seus pés não vacilarem. Ele guardará os seus caminhos. Se Deus não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela. Ele está dizendo, confia em mim. Se a porta abrir, você não vai escorregar, não vai cair. Se tiver fechado, irmão, fica tranquilo, porque às vezes o diabo abre uma porta, você entra e cai, rouba seu tempo. Você não vem mais na igreja, você não dizima mais, você se torna avarento. Foi que nem o cara veio aqui, olha para eu arrumar uma mulher, arrumou uma mulher, saiu fora da igreja. O outro falou, ajuda eu a arrumar um trabalho, nós oramos para Deus abençoar ele, arrumar um trabalho bom, nunca mais veio à igreja. Deus é o segundo plano, usou Deus como um trampolim, um amuleto para alcançar o que queria. Por quê? Porque a porta não era de Deus. Diga para quem está do seu lado, se a porta não for Deus que abriu, eu não quero. Vou dizer de novo. Se a porta não foi Deus que abriu, eu não quero. Ah, mas é grande, mas será que foi Deus? Que o crente gosta de porta. É isso que eu vejo uma porta. O que tem lá do outro lado? Não sei, só sei que eu vejo a porta. Aleluia.
Eu não estou mais interessado em muitas portas não, irmão. Já tive. Queria ser um pregador famoso. Quero pregar na nação toda. Muitas portas têm que se abrir. E aí a gente vai indo em lugar que Deus não nos enviou. E quanto mais a gente se esconde, mais Deus quer que a gente se apresente. Quanto mais Jesus se escondia, mais Deus revelava ele. Quanto mais João se escondia, mais João ficava conhecido. Então não tente entrar na porta que Deus não quer, porque senão você vai se meter em rascada. Você vai ficar cansado, fadigado, atarefado, cheio de ativismo. E aí ele diz o seguinte: fica tranquilo, eu tenho a chave, eu posso abrir, só que também posso fechar. Então essa palavra aqui é um meio fio para quem está com a porta fechada e quem está com a porta aberta. Descansa, ambos ele fez. Ah, mas tramaram contra mim. Então esquece isso aí, irmão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A sua leve e momentânea tribulação trará sobre vós um peso de glória excelente. Sei estar angustiado, atribulado, sei ter muito, sei ter pouco, sei passar fome, sei ter abundância. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu descansei em Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo hoje não vivo pela minha própria vida, mas vivo pela fé, e a fé no Filho de Deus. Confiança. O cara está num navio, irmão, o navio naufraga, 273 passageiros naufragou em Atos. Paulo estava tranquilo e ainda sai para catar graveta e fazer fogueira. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão, escuta isso aqui. Quando Deus disser algo para você, confia. Não faça um diagnóstico com aquilo que os seus olhos estão vendo. Não seja refém dos seus olhos. Os seus olhos dizem que não vai dar, e aí você com o coração em Deus diz: vai dar sim. Você está fazendo um diagnóstico e está te adoecendo mais do que a enfermidade. Só o diagnóstico te adoece mais do que o problema. Aleluias. Fica tranquilo. Ele diz assim para essa igreja: eu conheço as suas obras, e eu pus essa porta. Versículo 9: eu farei da sinagoga de Satanás o que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem aos seus pés e saibam que eu te amo. Olha isso aqui. Eu farei os que da sinagoga, os que dizem judeus, mas não são, mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos seus pés e saibam que eu te amo. Olha o que ele está dizendo: o seguinte. Isso aqui não é teologia triunfalista não. Deus vai fazer a roda gigante girar, pastor. Quem está embaixo vai em cima. Meus inimigos vão ver a minha vitória, aleluia, tem sabor de mel. Irmão, esse evangelho eu não conheço. Ele está dizendo o seguinte: as pessoas vão ver que eu sou na sua vida, Filadélfia, e elas virão e se prostrarão a seus pés. Não é porque você tem talento, porque vocês são fortes, não, não. Elas verão que eu te amo. Elas verão Cristo, elas verão a esperança em você, elas vão ver eu te amando, logo vão vir se prostrar aos seus pés, elas vão vir se dobrar a vocês. Se prepare, queridos, grandes coisas acontecerão esse ano. Ah, eu vou dizer, alguém virá até você, porque você está liberando Cristo na sua vida, e vai dizer: olha, não dava nada para você, mas eu vim aqui me render à sua sabedoria. Eu não acreditava em vocês não, mas quando eu ouvi falar em vocês, eu vou vir aqui me dobrar a sua sabedoria. Eu farei a sinagoga de Satanás, os que dizem judeus, mas não são. Eu farei, olha o que Deus está dizendo: eu vou trazer, nem que seja com um anzol igual Jó, eu vou trazer até vocês e vou fazer dobrar os seus pés. Sabe o que é isso, irmão? É aqueles soldados que foram prender Jesus. O rei disse: vai e prende Jesus. Aí foi 2 soldados. E aí Jesus estava pregando um sermão, não sei o que ele estava pregando, mas era um sermão. Os soldados se infiltraram no meio da multidão, e um dizia para o outro: vamos prender agora? Puxou a espada, vamos prender. Aí eu acho que ele começou a pregar: amai os seus inimigos. E os soldados ouvindo isso: e aí, vamos prender agora? A gente tem que levar ele preso. O rei deu a ordem. Aí ele começa a falar: bendizei aos que vos maltratam. E os caras estão ouvindo aquilo. A ordem era prender Jesus. Aí Jesus continua falando: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e começa a pregar: eu sou o pão da vida. Eles estão ouvindo. Aí daqui a pouco um começa a querer chorar. Aí o outro sente um chu. Aí coloca a espada na bainha. E Jesus está dizendo o seguinte: aquele que tem sede, venha a mim e beba.
E os caras estão aqui, a gente vai prender ele, não vai prender. Eles foram para prender, mas o evangelho prendeu eles. Eles foram para prender e o laço de amor, as cordas de amor envolveram ele. Aí quando eles voltaram, a gente não conseguiu prender, a gente ouviu coisas malucas desse cara. Esse cara é maluco, cara. Sabe o que eu estou dizendo? Alguém vai tentar armar cilada contra você, mas quando vê você liberando Cristo, fala, não dá, esse cara não é o que dizem. Ele está carregado de Deus, não tem como tramar contra ele. O que vai aplacar a espada vai ser o que você libera na sua boca. Alguém vem para aprender, mas quando assiste a sua vida, fala, não, me falaram que ela era fofoqueira, você é maluco, ela só fala coisa de Deus. Me falaram que ele não presta, mas cara, o cara é honesto, o cara é correto. Aleluia. Aleluia, você está aí ou não? Igreja fraca, mas guardou a palavra. Olha o que a Bíblia diz no versículo 10. Porque guardaste a palavra. Não era entretenimento, era a palavra da minha perseverança. Eu também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam na terra. Ele está dizendo, vocês têm pouca força, eu sei disso, eu sei que vocês têm pouca força, eu sei disso, eu sei que vocês são fracos aos olhos do mundo, mas você guardou a minha palavra, e a palavra da paciência, eu também vou te guardar. Você não entendeu ainda? Você guarda a palavra, ele guarda você. Você guarda a palavra, ele guarda você. Você guarda a palavra, ele guarda você. É condicional, você guarda a palavra, ele te guarda. Você guarda, ele te... É condicional, você guarda, ele te guarda. Então, pastor, eu estou sem proteção, eu estou sem escolta, é porque a palavra não está sendo guardada por você. Você vela sobre a palavra e a palavra vela sobre você. Você guarda a palavra no seu coração e os anjos acampam ao seu redor para te proteger. Ele está dizendo o seguinte: porque guardou a minha palavra, eu também te guardarei na hora da tentação. Que vai te livrar na hora da tentação. Não é show, não é conferência, não é campanha, não é avivamento que vai te guardar na hora da tentação. Não é subir para um monte de joelho, pagar promessa. O que vai guardar você não é entretenimento, palavra de autoajuda, palavra de motivação. O que vai te guardar na hora da aprovação vai ser a palavra de Deus. Eis que a palavra é martelo, esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela tem que ser guardada no seu coração. Esse eu guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Caia for, murcha erva, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus sobre a tua vida. João 12:48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, também será julgado. A palavra que tenho pregado, esse será o julgamento no dia do final. Sabe o que é isso, gente? É guardar isso aqui. Bíblia está fechada. Você não abre ela, e quando abre, vai pedir uma mensagem de ajuda. Abre a Bíblia, estuda ela. Ame a palavra de Deus, gaste tempo diante da palavra de Deus. Coloque dentes no seu cérebro para mascar a mensagem. Porque no dia mau, você vai lembrar, o choro dura uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Você começa a lembrar de versículos que diz: quando eu estou fraco eu estou forte. Você começa a lembrar de versículos que ele extrai força da fraqueza. Você fala: cara, esse Deus é maluco. Você começa a enxergar a palavra de Deus. Você fala: não, ele me dá um norte, aqui ele está me balizando, ele está me direcionando. Então guarde a palavra no seu coração. Não procure uma igreja próximo da sua casa, procure uma igreja próximo da Bíblia. Ah, mas meu irmão congrega lá, pastor. Tem Bíblia lá! Era uma igreja fiel na palavra da graça e no seu nome. Então as lutas que eles enfrentariam protegidos. Jesus está prometendo: eu vou te dar minha fidelidade. E eu sou apaixonado por esses versículos para a gente partir para o fim. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Eles não tinham nada. Guardar o quê? Para que ninguém tome a sua coroa. Irmão,
Olha como que Cristo é bonito. No versículo 12 ele diz, e esse versículo aqui está no meu coração bombando a semana inteira. Olha o que a Bíblia diz. Não, quero que você abra a Bíblia, Apocalipse 3:12, nós vamos ler isso aqui você vai dar um pulo, aleluia, você vai pular no mistério agora. Apocalipse 3:12, Apocalipse 3:12, isso é poderosíssimo demais. Apocalipse 3:12, olha o que diz. Achou? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz assim, ó, farei, diga assim, farei coluna no templo do meu Deus. Diga mais forte, farei coluna no templo do meu Deus. Vamos voltar um pouquinho no começo da pregação. O que eu disse? Que aquela cidade tinha muito terremoto. Você lembra não? Sim ou não? Você lembra que eu falei que a cidade de Filadélfia era uma igreja que constantemente era abalada por quê? Por terremoto. Ele está dizendo o seguinte: ao que vencer, eu vou fazer dele uma coluna no templo de Deus. Escuta, eu vou fazer uma coluna no templo de Deus. Eu não sei se você teve já a sensação, ou de assistir pela televisão, de ver uma implosão de prédio, de casa. Não sei se você já viu isso. Eu não sei se você já viu alguma casa desmoronando, algum edifício desmoronando. Quando tem um desmoronamento de alguma construção de alvenaria, tudo cai. Mas a última coisa a cair é as colunas. Coluna é o último a ser derrubado. Quando ele diz assim, ao que vencer, vou fazer como uma coluna no meu templo. Vou escrever nessa coluna, eu vou escrever nessa coluna o nome do meu Deus e da cidade da Jerusalém. Olha, ele está dizendo o seguinte, que a coluna é algo que permanece. Então, numa destruição de um edifício, de uma casa onde caiu o teto, quando você vê aqueles tsunamis varrendo casas e as casas vão os tetos, cai a parede, cai o teto, mas as colunas ficam sustentáveis. É ou não é? Coluna aqui fala de eternidade. Fala de algo inviolável, inquebrável, fala de eternidade, ou seja, quando tudo estiver caindo e desmoronando ao seu redor, ao que permanecer fiel e firme, vou fazer uma coluna. Eu vou permanecer dando estabilidade e permanência. Em meio está tudo desabando à sua volta, você está firmão, tranquilo. Está desmoronando tudo, mas você está permanente, firme, diante do caos, diante da impossibilidade, de eternidade, você está tranquilo. Você está tranquilo. Então quando tudo estiver desmoronando, você está lá como uma coluna, sustentando tudo. E era muito comum eles tatuarem nas colunas o nome das divindades. Jesus diz a essa igreja, eu vou colocar o meu nome em vocês, porque quando olharem vocês de pé, não pensarem que são vocês e a força do homem. Vão olhar a coluna em pé e vão dizer, essa coluna pertence a Deus, essa coluna é de Deus, essa coluna tem um dono. Ah, você vai ser coluna na sua casa, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra aqui, estabilidade, eternidade. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, permanência em meio ao caos.
Você será uma coluna no santuário de Deus. Pastor, está todo mundo caindo. Eu sei, você está como uma coluna inabalável. Pastor, eu estou vendo muita gente se perdendo, mas eu estou como uma coluna inabalável. Pastor, e agora desmoronou o teto, caiu a parede. Você está como uma coluna de sustentação, raízes crescendo para baixo, estabilidade e permanência. 1 Pedro 2,5 diz: vós sois pedras vivas, vós sois edifícios, casa espiritual, sacerdócio santo, ofereceis sacrifícios aceitáveis diante de Deus. Ou seja, você é pedra viva, é coluna, meu irmão. Coluna não cai quando o vento sopra. Coluna não cai, irmão, quando alguma parede cai. A coluna é difícil de quebrar porque tem sustentação. Ah, essa geração de crente banana, essa geração de crente frouxa, qualquer ventinho vou sair da igreja, qualquer ventinho abandono Deus. Irmão, você é coluna. Você é coluna. Se você tombar, sua casa cai. Se você tombar, seu trabalho desmorona. Fica firme. Ele vai dizer para você: eu vou fazer de você ao que vencer. 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 Olha que esperança. Ai, irmão, olha que esperança. Ao que vencer. Ao que vencer. Versículo 13. Quem tem ouvidos? Porque ele só fala com quem tem ouvidos para ouvir. Você pode ter ouvidos, mas não escutar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu termino dizendo que Deus nos deu hoje um coração filadelfiano, um coração fraternal, que Deus nos dê um coração filadelfiano, pouca força, fraco, mas eu guardo a palavra. Que Deus nos dê um coração filadelfiano. Não tem muitas portas abertas não, mas aqui Deus abriu e ele não fecha. Aonde estão as colunas do santuário de Deus? Aonde vão lutar até vencer? Aonde estão os que vão vencer? Se coloque as colunas de pé. Você que é coluna na sua casa, você que é coluna de sustentação nesse ministério. Uou, Espírito Santo. Você que é coluna de sustentação lá na empresa onde você trabalha, lá na faculdade aonde você estuda. Você que é coluna de sustentação. Ah, Jesus, eu quero permanecer. Eu quero permanecer firme. Quando a tempestade vir, vai soprar os ventos, vai cair a chuva, vai bater forte a tempestade contra a casa, mas ela não será atingida, porque foi construída sobre a rocha. É uma coluna em meio à tormenta. Aleluias, aleluias. Olha que promessa linda de Deus. Olha que esperança. Olha que esperança. Ele diz: ao que vencer, ao que vencer. Um coração filadelfiano e amor fraternal. Oh, eu vou colocar o meu nome em você. Eu vou tatuar o meu nome em você. Ah, quando olharem para você, vão ver o meu nome em você. Descansa. Apenas guarde a minha palavra, que eu te guardarei nos dias maus. Guarde a minha palavra, eu também te guardarei. Eu sou uma coluna na minha casa. Ah, se depender de mim, minha casa não vai cair. Ah, eu sou uma coluna nessa igreja. Se depender de mim, vai ser de geração em geração. Ah, eu sou uma coluna. Pense assim. Oh, Espírito Santo, aonde está o Senhor agora, Pai? Oh, Deus disse assim para mim essa tarde. Eu chorava no quarto. Eu deitei no chão, comecei a chorar, e Deus disse para mim: diga à minha igreja que eu estou avivando o espírito dos reformadores. Deus disse: diga à minha igreja que uma grande reforma se iniciará a partir de hoje. Show, Espírito Santo. Oh,
Algumas coisas vão precisar cair para mostrar a força da estrutura. Alguns telhados vão voar, algumas paredes vão tombar para que a estrutura, para que a coluna fique de pé. Ei, Espírito Santo. É quando tudo cai que as colunas se revelam. Espírito Santo. Ei, Espírito Santo. Eu quero te chamar aqui à frente para receber uma oração. Eles vão cantar essa canção e você vão vir aqui. Espírito Santo. Tem muita unção de Deus aqui, irmão. Espírito Santo. Aonde está você? Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para Deus fortalecer você. Sai do seu lugar, vem. Pastores, me ajudam na oração. Se entregando ao Pai mais uma vez.